Você já parou para pensar no que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus Cristo após a ressurreição? Todos eles viveram vidas marcadas pela coragem e pela fé, espalhando a mensagem de Cristo por terras distantes. Mas o que poucos sabem é que suas jornadas terminaram de formas impactantes, muitas vezes trágicas e carregadas de significado. Eles enfrentaram perseguições brutais, rejeições e, em muitos casos, mortes violentas. Neste vídeo, você vai descobrir como cada um desses homens encontrou o seu destino, enfrentando desafios inimagináveis para espalhar o cristianismo em um mundo hostil. Vamos explorar detalhes fascinantes e muitas vezes desconhecidos sobre seus sacrifícios, que fortaleceram a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Prepare-se para ouvir histórias de martírio que não são apenas emocionantes, mas também inspiradoras. O que levou esses homens simples a aceitarem um destino tão cruel em nome de sua missão? Será que você conhece todos os detalhes sobre suas mortes? Ou o impacto que elas tiveram no fortalecimento da fé cristã? Fique comigo até o final, porque essas histórias vão transformar a forma como você vê os apóstolos e o poder da fé. Eles viveram e morreram por suas crenças, e suas histórias são um legado que atravessa gerações, nos mostrando o verdadeiro significado de acreditar. Os 12 apóstolos eram homens comuns escolhidos por Jesus para serem seus discípulos mais próximos e espalharem sua mensagem pelo mundo. Cada um tinha uma história, uma personalidade e um propósito que juntos formaram a base do cristianismo. Embora todos compartilhassem o mesmo chamado, suas jornadas e características individuais tornam suas histórias únicas e fascinantes. Pedro, por exemplo, era um simples pescador, mas Jesus o chamou para ser a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Conhecido por sua impulsividade, Pedro também teve momentos de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes, mas sua coragem o transformou em um líder poderoso. André, irmão de Pedro, era conhecido por sua simplicidade e humildade. Ele foi um dos primeiros a seguir Jesus e dedicou sua vida a apresentar outras pessoas à fé. Tiago Maior, filho de Zebedeu, era um dos mais próximos de Jesus e testemunhou momentos-chave, como a transfiguração. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, o que demonstra sua dedicação inabalável à causa cristã. João, irmão de Tiago Maior, é muitas vezes chamado de o discípulo amado. Ele escreveu partes fundamentais do Novo Testamento e foi o único apóstolo a não morrer como mártir. Tomé é lembrado por sua dúvida após a ressurreição de Jesus, mas essa característica não diminui sua coragem. Ele viajou até a Índia para pregar, enfrentando desafios que poucos ousariam enfrentar. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um homem de fé pura, elogiado pelo próprio Jesus. Ele levou a mensagem cristã para terras distantes, enfrentando rejeição e sofrimento. Mateus, o cobrador de impostos, abandonou sua vida de riquezas para seguir Jesus. Ele escreveu o evangelho que leva seu nome e desempenhou um papel vital na formação da igreja primitiva. Filipe era um pensador e questionador, muitas vezes buscando entender profundamente os ensinamentos de Jesus antes de compartilhá-los com outros. Tiago Menor, primo de Jesus, tinha um papel mais reservado, mas sua liderança foi essencial para o crescimento do cristianismo em Jerusalém. Simão, o Zelote, trouxe sua paixão e determinação de um movimento político para o serviço da fé, mostrando que até os mais fervorosos em suas causas podem encontrar um propósito maior. Judas Tadeu foi um evangelista dedicado, frequentemente associado à esperança em situações impossíveis, razão pela qual é conhecido como o santo das causas desesperadas. Por fim, Judas Iscariotes é a figura mais controversa entre os apóstolos. Apesar de ter traído Jesus, sua história levanta reflexões profundas sobre o livre-arbítrio e as consequências das escolhas humanas. Cada um desses homens, com suas virtudes e fraquezas, foi essencial para espalhar os ensinamentos de Jesus. Suas vidas simples e jornadas extraordinárias os transformaram em pilares do cristianismo e símbolos de fé e coragem. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos enfrentaram um cenário extremamente desafiador. O mundo em que viviam era marcado por instabilidade política, tensão religiosa
e hostilidade contra o cristianismo emergente. O Império Romano, que dominava grande parte do território onde os apóstolos pregavam, era profundamente intolerante a qualquer movimento que pudesse desestabilizar sua ordem. E foi exatamente isso que os ensinamentos de Jesus representaram: uma mudança radical no pensamento, nos valores e na fé. Os cristãos primitivos eram frequentemente vistos como uma ameaça por suas crenças exclusivas. Eles recusavam a adoração aos deuses romanos e ao imperador, o que era considerado um ato de traição ao Estado. Isso levou a uma perseguição implacável, onde os seguidores de Cristo eram presos, torturados e executados por sua fé. Dentro desse contexto, os apóstolos se tornaram os principais alvos, já que eram os líderes que espalhavam os ensinamentos de Jesus. Além da opressão romana, os apóstolos também enfrentaram resistência das lideranças religiosas judaicas. Muitos líderes viam o cristianismo como uma heresia que desviava as pessoas da lei de Moisés. Esse conflito resultava em emboscadas, ameaças e, em alguns casos, execuções diretas. Apesar de toda essa hostilidade, os apóstolos demonstraram uma coragem impressionante. Eles pregaram em territórios perigosos, muitas vezes clandestinamente, desafiando abertamente a autoridade de líderes locais e do império. Suas jornadas missionárias os levaram a lugares remotos, onde enfrentaram não apenas perigos políticos e religiosos, mas também desafios naturais, como longas viagens por desertos, montanhas e mares. Esse ambiente hostil testava constantemente a fé dos apóstolos, mas também moldava o cristianismo. O sangue derramado pelos apóstolos e outros mártires tornou-se um símbolo de resiliência e fé inabalável, inspirando gerações de cristãos. Como dizia a famosa frase de Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Foi nesse cenário de perseguição e perigo iminente que os apóstolos aceitaram suas missões. Eles sabiam dos riscos, mas escolheram levar a mensagem de Cristo até os confins do mundo, mesmo que isso significasse entregar suas próprias vidas. A coragem dos apóstolos se destacou não apenas em suas vidas, mas também em suas mortes. Cada um deles enfrentou um fim trágico, porém cheio de significado, demonstrando até o último momento sua devoção a Jesus Cristo e a missão de espalhar o Evangelho. Nesta primeira parte, exploraremos as histórias de 6 apóstolos, destacando os detalhes marcantes de seus martírios. 1. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos mais proeminentes entre os apóstolos. Após pregar por anos, principalmente em Roma, ele foi preso durante as perseguições do imperador Nero. Condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua morte é um poderoso símbolo de humildade e lealdade à sua fé. 2. André, irmão de Pedro, também encontrou seu destino trágico por causa de sua pregação. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, na região da Grécia. Segundo relatos, ele permaneceu amarrado à cruz por 2 dias antes de morrer, durante os quais continuou pregando para aqueles que passavam. Sua determinação transformou sua morte em um ato final de evangelismo. 3. Tiago Maior. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, em Jerusalém, cerca de 10 anos após a morte de Jesus. Segundo a tradição, o homem que o acusou foi tão tocado por sua fé que se converteu ao cristianismo e foi executado ao lado de Tiago. 4. Bartolomeu, também chamado de Natanael, teve um fim particularmente brutal. Após viajar para a Armênia para pregar, ele foi capturado por líderes locais que viam o cristianismo como uma ameaça. Ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Essa forma cruel de martírio exemplifica o quanto ele estava disposto a sacrificar por sua fé. 5. Mateus, o ex-cobrador de impostos, dedicou sua vida a pregar principalmente entre os judeus. Ele foi morto na Etiópia, provavelmente à espada, enquanto anunciava o Evangelho. Embora existam diferentes versões sobre sua morte, todas apontam para sua fidelidade à missão mesmo diante do perigo. 6. Simão, o zelote Simão, conhecido por sua fervorosa determinação, foi martirizado na Pérsia. Ele teria sido cerrado ao meio,
um método bárbaro de execução. Sua morte reflete a extrema hostilidade enfrentada pelos apóstolos em terras estrangeiras, mas também sua disposição inabalável de continuar espalhando a mensagem de Cristo. Essas histórias são mais do que relatos trágicos. São demonstrações poderosas de coragem e fé que ecoam até hoje. A forma como cada apóstolo enfrentou a morte nos desafia a refletir sobre o que realmente significa viver por uma causa maior. A coragem dos apóstolos não terminou com a morte dos primeiros que exploramos. Nesta segunda parte, continuamos com os relatos dos outros 6 apóstolos, cada um enfrentando um fim igualmente trágico e carregado de significado. Suas mortes são um testemunho da dedicação ao chamado que receberam e da fé inabalável que os guiou até o último suspiro. 7. Paulo. Embora Paulo não estivesse entre os 12 apóstolos originais, ele se tornou uma das figuras mais influentes do cristianismo. Depois de anos viajando por diferentes regiões para pregar o evangelho, Paulo foi preso em Roma, sob o comando de Nero. Ele foi condenado à decapitação, uma forma de execução reservada a cidadãos romanos. Sua morte simboliza o sacrifício final de alguém que antes perseguia os cristãos, mas que se tornou um dos maiores defensores da fé. 8. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus, provou sua fé de forma extraordinária. Ele viajou para a Índia para levar a mensagem do cristianismo, enfrentando desafios culturais e religiosos. Lá, ele foi morto por uma lança enquanto pregava. Até hoje, ele é reverenciado na Índia, onde sua missão deixou um impacto duradouro. 9. João é o único apóstolo que não morreu como mártir. Apesar disso, sua vida foi marcada por perseguições. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Segundo a tradição, João viveu até a velhice e morreu de causas naturais, possivelmente em Éfeso. Sua longevidade permitiu que ele continuasse testemunhando a mensagem de Jesus e orientando a igreja primitiva. 10. Tiago Menor, primo de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, enfrentou forte oposição das autoridades judaicas. Ele foi condenado à morte e apedrejado. Quando isso não foi suficiente para matá-lo, ele foi golpeado na cabeça com um porrete. Tiago é lembrado por sua liderança tranquila e sua dedicação à fé, mesmo em meio à perseguição. 11. Filipe desempenhou um papel importante na disseminação do cristianismo em regiões como a Ásia Menor. Ele foi crucificado em Hierápolis após converter a esposa de um oficial romano, enfurecendo as autoridades locais. Enquanto estava pregado à cruz, Filipe continuou pregando, mostrando uma força de espírito que inspirou até mesmo seus algozes. 12. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, pregou em diversas regiões, incluindo Mesopotâmia e Síria. Ele foi morto com golpes de machado, um símbolo de sua pregação inabalável, mesmo diante de adversidades extremas. Judas Tadeu é lembrado como o santo das causas impossíveis, talvez um reflexo de sua própria vida, marcada por desafios e fé. Cada uma dessas histórias demonstra como os apóstolos aceitaram a missão de Jesus como algo maior do que suas próprias vidas. Suas mortes, muitas vezes dolorosas e brutais, não apenas consolidaram a mensagem de Cristo, mas também inspiraram gerações de cristãos a seguir seus exemplos de coragem e dedicação. Entre os 12 apóstolos, João é a figura que mais se destaca por ter escapado ao martírio, uma exceção em meio à brutalidade enfrentada pelos outros seguidores de Jesus. Sua vida foi marcada por momentos únicos de proximidade com Cristo e por um legado espiritual que permanece vivo até hoje. Contudo, isso não significa que João não enfrentou desafios ou perseguições intensas em sua jornada. João, muitas vezes chamado de o discípulo amado, foi um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago Maior. Ele testemunhou eventos marcantes como a transfiguração no Monte Tabor, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele foi o único apóstolo presente durante a crucificação, recebendo de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, sua mãe. Após a ressurreição, João assumiu um papel crucial na igreja primitiva, pregando o evangelho e guiando os cristãos em Éfeso.
Sua proximidade com a verdade de Cristo tornou-o alvo de perseguições ferozes. De acordo com a tradição, João foi levado a Roma durante o reinado de Domiciano, onde teria sido submetido a um ato brutal, jogado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele saiu ileso, um evento que impressionou até mesmo seus inimigos. Posteriormente, João foi exilado na ilha de Patmos, um lugar isolado e árido, onde recebeu as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. Durante seu tempo em Patmos, João manteve sua fé e continuou a transmitir mensagens de esperança e perseverança aos cristãos que enfrentavam perseguições severas. João viveu até a velhice, retornando a Éfeso após seu exílio. Ele é frequentemente retratado como um mentor sábio e amoroso para os fiéis. Diferentemente dos outros apóstolos, João morreu de causas naturais, possivelmente por volta dos 100 anos de idade. Sua longevidade não apenas permitiu que ele cuidasse da igreja em seus primeiros passos, mas também que registrasse ensinamentos fundamentais, como o Evangelho de João e as epístolas que levam seu nome. Sua sobrevivência, em contraste com o martírio dos outros apóstolos, possui um significado simbólico. João permaneceu como um elo vivo com o ministério de Jesus, uma testemunha ocular da vida, morte e ressurreição do Messias. Sua vida nos lembra que o testemunho cristão pode assumir muitas formas, seja por meio do martírio ou da persistência em uma fé vivida dia após dia. João, o último sobrevivente, não apenas preservou a mensagem de Cristo, mas também deixou um legado de amor, esperança e fé inabalável. Sua história nos inspira a perseverar. Mesmo quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar, o impacto deixado pelos 12 apóstolos transcendeu suas vidas e mortes, moldando o cristianismo e influenciando o curso da história. Cada um deles desempenhou um papel essencial na disseminação dos ensinamentos de Jesus, mas o verdadeiro legado está na força coletiva de suas ações e no poder de suas histórias de sacrifício e fé. Após a morte de Cristo, os apóstolos se tornaram os primeiros missionários cristãos, levando o evangelho a territórios que iam muito além das fronteiras da Palestina. Eles enfrentaram resistência feroz, culturas diferentes e desafios físicos que testavam sua determinação. Apesar disso, suas mensagens conquistaram corações e mentes, fundando comunidades cristãs que se tornaram a base da igreja primitiva. Um dos maiores legados dos apóstolos é a disseminação global do cristianismo. Pedro estabeleceu as bases da igreja em Roma, enquanto Paulo, apesar de não ser um dos 12 originais, viajou por grande parte do mundo mediterrâneo, conectando comunidades e desenvolvendo uma teologia cristã que permanece central até hoje. André levou a mensagem para a Grécia, Tomé viajou até a Índia e Bartolomeu chegou à Armênia. A disposição de cada um em ir tão longe demonstra como suas missões eram impulsionadas pela fé, não por ganhos pessoais. Além de seu trabalho missionário, os apóstolos foram responsáveis por registrar, preservar e transmitir os ensinamentos de Jesus. Os evangelhos atribuídos a Mateus e João, as cartas de Pedro e as visões apocalípticas de João no livro do Apocalipse são apenas alguns exemplos do impacto literário que moldou a doutrina cristã. Esses textos não apenas guiaram os primeiros cristãos, mas também servem como pilares espirituais para bilhões de pessoas até hoje. Outro legado inegável dos apóstolos é o exemplo de coragem diante da adversidade. Eles sabiam que sua missão colocava suas vidas em risco, mas mesmo assim permaneceram firmes. Suas mortes, em muitos casos marcadas pela violência, inspiraram outros cristãos a perseverar na fé, mesmo sob a ameaça de perseguição. O martírio tornou-se um símbolo de compromisso inabalável, motivando a expansão do cristianismo em tempos de grande sofrimento. Além disso, os apóstolos nos ensinam sobre diversidade na fé. Eram homens de origem simples com profissões comuns, mas foram chamados para uma missão extraordinária. Suas diferenças de personalidade e abordagem mostram que não há um único caminho para servir a Deus. Desde o pescador Pedro, o fervoroso Simão Zelote, até o pensador Filipe, cada apóstolo contribuiu com algo único para o crescimento da igreja. Por fim, o legado dos apóstolos continua vivo em seus sucessores. A tradição cristã de liderança espiritual, como bispos e missionários,
é diretamente ligada ao trabalho inicial dos apóstolos. Suas viagens e sacrifícios definiram o modelo para a disseminação da fé e inspiraram séculos de ação missionária ao redor do mundo. A vida dos apóstolos nos lembra que, mesmo enfrentando desafios aparentemente intransponíveis, a fé, a coragem e a união podem criar algo eterno. O cristianismo que conhecemos hoje é, em grande parte, um tributo à dedicação inabalável desses 12 homens. As histórias dos 12 apóstolos não são apenas relatos de coragem e fé. Elas também nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas e prioridades. Esses homens enfrentaram perigos extremos, perseguições implacáveis e, na maioria dos casos, mortes brutais, tudo para cumprir um propósito maior. Mas o que podemos aprender com esses exemplos extraordinários? Primeiro, as vidas dos apóstolos nos mostram que o sacrifício é parte essencial de qualquer missão significativa. Eles não apenas pregaram o Evangelho, eles viveram suas mensagens até as últimas consequências. Isso nos convida a perguntar: pelo que estamos dispostos a lutar ou sacrificar? Em um mundo onde buscamos conforto e segurança, as histórias dos apóstolos nos desafiam a reconsiderar o valor da dedicação e da resiliência. A coragem dos apóstolos também nos inspira a enfrentar adversidades com fé. Eles sabiam que suas jornadas seriam repletas de perigos, mas confiaram na promessa de algo maior. Muitos de nós enfrentamos desafios que, embora diferentes, exigem coragem semelhante. Seja na defesa de nossos valores ou na superação de obstáculos pessoais, os apóstolos nos lembram de que a fé pode ser uma força poderosa para nos guiar. Além disso, a diversidade entre os apóstolos nos ensina que Deus chama pessoas de todas as origens e personalidades para cumprir seus planos. Pedro era impulsivo, Tomé tinha dúvidas, João era amoroso e Simão Zelote era fervoroso. Cada um trouxe suas próprias qualidades e fraquezas, e todos contribuíram para a mesma missão. Isso nos lembra que não precisamos ser perfeitos para sermos instrumentos de algo maior, apenas dispostos. Outra lição que emerge de suas histórias é o impacto de um legado. Mesmo séculos após suas mortes, o trabalho dos apóstolos continua a moldar o cristianismo e a inspirar bilhões de pessoas. Isso nos leva a refletir: qual legado estamos construindo em nossas vidas? Estamos usando nosso tempo e talentos para algo que terá um impacto duradouro? Por fim, os apóstolos nos ensinam sobre o poder transformador da fé. Homens comuns, muitos deles pescadores e trabalhadores simples, tornaram-se líderes que mudaram o curso da história. Suas histórias nos mostram que não importa onde começamos, mas sim como respondemos ao chamado que recebemos. Ao ouvirmos sobre os sacrifícios e conquistas dos apóstolos, somos desafiados a reavaliar nossa relação com nossa fé, nossos valores e nossas escolhas diárias. As vidas deles são um convite para viver com propósito, coragem e dedicação, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. As histórias dos apóstolos continuam a ecoar porque tocam algo universal: a busca por significado e conexão. Elas nos mostram que a verdadeira grandeza não está na ausência de medo ou dificuldades, mas na capacidade de seguir em frente apesar deles. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo nos deixaram um legado inestimável de fé, coragem e determinação. Suas histórias de vida e morte não são apenas relatos históricos, mas lições atemporais que continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo. Eles foram homens comuns que aceitaram um chamado extraordinário, enfrentando desafios inimagináveis para espalhar a mensagem de amor e redenção de Cristo. Enquanto refletimos sobre suas jornadas, somos lembrados de que o cristianismo não cresceu apenas por palavras, mas pelo exemplo vivo de pessoas que colocaram sua fé acima de tudo. Suas mortes, muitas vezes brutais, reforçam o poder da crença em algo maior do que a própria vida. Cada gota de sangue derramada, cada palavra pregada e cada escolha corajosa que fizeram moldaram a base do cristianismo como o conhecemos hoje. Agora eu pergunto a você, qual dessas histórias mais te impactou? Foi o martírio de Pedro crucificado de cabeça para baixo por sua humildade? Ou talvez a dedicação de João, que viveu para preservar e transmitir os ensinamentos de Jesus? Escreva nos comentários sua opinião e compartilhe como essas histórias ressoam com sua vida e sua fé.
Se você encontrou inspiração nesse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam o sacrifício e o legado dos apóstolos. Juntos, podemos manter vivas essas histórias e suas lições para as próximas gerações. Por fim, lembre-se, assim como os apóstolos, todos nós temos um propósito. Que as histórias deles nos inspirem a viver com mais fé, coragem e determinação em nossas próprias jornadas.